todo mundo tem um jogo que nunca esqueceu. Pra mim, esse jogo foi o Super Mario World. E o motivo nem era o Mario. Era a sensação de que aquele jogo ele nunca acabava. E quando eu era criança, existia um jogo que parecia não ter fim. Não importava quantas vezes eu jogasse, sempre existia alguma coisa que eu ainda não tinha visto. Uma fase diferente, um caminho escondido, uma saída secreta. Pra mim, Super Mario World parecia infinito. Hoje eu sei que ele tem começo, meio e fim, mas naquela época eu tinha certeza que ainda existia alguma coisa escondida naquele mapa. E uma das coisas que mais me impressionavam naquela época era o mapa. Hoje olhando ele parece algo simples, mas naquela época parecia uma aventura. E eu lembro de abrir aquele mapa e ficar imaginando para onde os caminhos levavam. Nem sempre eu tava jogando. Às vezes eu só ficava olhando, tentando imaginar o que existia naquela área que eu ainda não tinha desbloqueado. E quando você é criança, qualquer lugar que você não conhece parece gigantesco. Talvez o mais curioso seja que eu nunca parei para pensar no tamanho desse jogo. E para mim ele continuava sendo enorme. A gente não jogava olhando uma lista de fases, a gente jogava explorando. E quando você joga explorando, tudo parece maior. Mas nada fazia o jogo crescer mais do que as fases secretas. Porque elas apareciam quando você menos esperava. Às vezes você encontrava uma chave, às vezes entrava em um cano estranho, às vezes fazia alguma coisa sem querer e de repente um caminho novo aparecia no mapa. E aquilo parecia uma descoberta gigantesca. Hoje parece simples, mas naquela época era como encontrar um segredo que ninguém mais conhecia. Era como encontrar uma porta escondida dentro de um lugar que você já achava que conhecia. E de repente o jogo ficava maior de novo. E isso acontecia direto enquanto você jogava Super Mario. E então existia Star Road. Eu lembro da sensação de olhar para aquilo e pensar: espera, ainda tem mais? Porque o jogo já parecia enorme. E do nada você descobriu uma área completamente nova. Era quase como encontrar um jogo escondido dentro do próprio jogo. E isso só reforçava aquela sensação de que sempre existia alguma coisa esperando para ser encontrada. Eu, por sinal, nunca tinha encontrado a Star Road, mas quando tava jogando com meus primos, eles me mostraram ela. E pra mim foi uma surpresa, né? Foi uma coisa muito nova, uma coisa inesperada. E claro, eu não podia me esquecer, tinha o Yoshi. Eu nem sei explicar direito, mas perder o Yoshi parecia pior do que perder a própria vida no joguinho. Quando ele caía em um buraco, parecia que alguma coisa tinha dado errado. A gente fazia de tudo pra proteger ele, pensando hoje, eu acho que eu me preocupava mais com o Yoshi do que com o próprio Mario. E talvez a maior razão para o Super Mario World parecer tão grande fosse uma coisa muito simples. É que na época a gente não tinha internet, ou não tinha acesso à internet. Hoje, em poucos minutos, você descobre todos os segredos de um jogo, mas naquela época não. Os segredos continuavam sendo segredos. E talvez seja exatamente por isso que eles eram tão especiais. Porque descobrir alguma coisa não era esperado, era surpresa. E o mais legal é que os segredos não ficavam apenas dentro do jogo. Eles iam pra escola, iam pra casa dos amigos, pra conversa entre os primos.
Sempre tinha alguém dizendo que tinha descoberto uma coisa nova, uma fase diferente, uma saída secreta, um caminho escondido. Nem sempre era verdade, mas aquilo fazia meio que parte da magia, porque a conversa sobre o jogo continuava mesmo quando o videogame estava desligado. E eu acho que parte dessa magia nem tava apenas no jogo, tava no ritual. Ligar o Super Nintendo, pegar o controle, esperar aparecer a tela inicial, ouvir aquela música e voltar para um lugar que parecia familiar, um lugar familiar até hoje. Bastam alguns segundos daquela trilha sonora pra eu ser transportado de volta naquela época. E talvez isso seja uma das coisas mais impressionantes dos videogames. Eles conseguem guardar memórias dentro de sons, imagens, fases, dentro do próprio jogo. E hoje eu sei que Super Mario World ele tem um tamanho definido, tem começo, tem meio, tem fim, mas quando eu era criança, eu não sabia disso. E talvez seja exatamente por isso que ele parecia ser um jogo tão gigantesco, um jogo tão grande. Porque também existia aquele mistério, existia a imaginação, existia aquela sensação de que sempre havia mais alguma coisa esperando para ser encontrada. E talvez o motivo de eu nunca esquecer do Super Mario não seja o Mario, nem o Yoshi, nem as fases secretas. Talvez seja porque aquele jogo me lembra de uma época em que eu descobri alguma coisa, ainda era mágico. Uma época em que eu não sabia quantas fases existiam, quantos segredos existiam e nem até onde aquele mapa chegava. Quando eu penso em Super Mario, hoje eu nem lembro exatamente de todas as fases, mas eu lembro da sensação de sentar na frente da televisão e acreditar que aquele mundo era muito maior do que eu conseguia imaginar. E olhando pra trás, talvez ele fosse mesmo. Talvez Super Mario World ele nunca tenha sido infinito, mas quando eu era criança, eu tinha certeza de que ainda existia alguma coisa escondida naquele mapa. E talvez por isso que eu nunca esqueci dele. Porque alguns jogos terminam, mas a sensação que eles deixam fica pra sempre.